presidente Lula exige fidelidade dos ministros que fazem parte de partidos que compõem o Centrão, União Brasil e o PP, e afirma que eles devem defender o governo ou então é melhor saírem. O recado foi passado ontem durante a segunda reunião geral com a equipe em 2025. O encontro longo durou cerca de 4 horas. O tom foi bem diferente do primeiro encontro, em janeiro, primeiro desse ano, quando houve cobranças por resultados em meio à pressão por uma reforma ministerial. A tônica aqui dessa vez foi a soberania nacional. Todos os que estavam presentes receberam um boné azul com a frase "O Brasil é dos brasileiros". No discurso, falando sobre o tarifaço americano, Lula voltou a dizer que o país está aberto a uma negociação, mas em igualdade de condições. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad e aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. Lula também voltou a criticar o presidente americano Donald Trump. A posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Na reunião, o presidente determinou que os ministros passem a defender o governo como um todo, não apenas nas suas respectivas áreas de atuação. Isso vale principalmente em relação aos ataques dos Estados Unidos. Lula acrescentou que agora o governo vai ter 2 pilares de sustentação: justiça social e a defesa da soberania nacional. Também ficou definido um novo slogan dessa gestão: sai União e Reconstrução e entra Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Lula pediu ainda a entrega de obras e a conclusão de projetos. A avaliação dos ministros é de que Lula entrou para valer de corpo e alma nas eleições de 2026. É o que dizem os principais analistas, Depois dessa reunião, eles chamaram de palanque ministerial. O Palácio do Planalto foi transformado em uma reunião eleitoral, uma reunião de campanha mesmo, até por causa dessas cobranças, em que o presidente da República ele exige que os integrantes de partidos da base governista votem e defendam o governo. O próprio boné ali, todos, usando o boné "O Brasil é dos brasileiros", então seria esse um novo mote de campanha de reeleição do presidente da República. E ontem aqui no noticiário local, Sheila, nós conversávamos com o Murilo Hidalgo, que é diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas e que trazia uma pesquisa com um cenário eleitoral e disputa para o governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas aparecia como candidato ao governo do estado de São Paulo, mas o Murilo Hidalgo dizia que a tendência é muito forte para que Tarcísio, de fato, se candidate à presidência da República. Uma vez que Jair Bolsonaro segue inelegível e há essa articulação dos apoiadores de Jair Bolsonaro para que essa definição de, caso o Bolsonaro não possa disputar, quem é que vai disputar? Que essa definição ela saia muito rapidamente, até no máximo a semana que vem. Até antes do fim da conclusão do julgamento, do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado de 22, que é o que começa a ser julgado na semana que vem. Então existe uma probabilidade grande de que Tarcísio seja o candidato da direita, principal candidato da direita
na disputa à eleição presidencial do ano que vem. Isso ficou muito claro também na reunião ministerial de ontem. E aí a gente se deparou com uma outra figura e aquela tentativa de repaginação da figura de Geraldo Alckmin, do vice-presidente. Que ali o presidente Lula passou a palavra a Geraldo Alckmin, que tirou o bonezinho, né, no momento, fez uma brincadeira, falou que é do careca que elas gostam mais, e tenta colocar, tenta mudar um pouco essa personalidade dele, trazer uma coisa um pouco mais simpática. E Geraldo Alckmin aparece nessa pesquisa do Instituto Paraná, e aparece ali bem colocado abaixo somente de Tarcísio de Freitas, né? Inclusive ganhando de outros candidatos à frente, né, nessa disputa, na intenção de voto, de outros candidatos também da direita e da própria esquerda. Não que Geraldo Alckmin seja exatamente um candidato da esquerda, mas uma vez que ele se posicionar ao lado de Lula agora, definitivamente, ele não é um representante da direita, né, digamos assim. Você vê como as coisas mudam para nossa idade aqui, né, para nossa geração, 40 e tantos anos, em que assistimos tantos anos de governo do estado de São Paulo nas mãos do PSDB, nas mãos de Geraldo Alckmin, era uma outra figura, né? O Geraldo Alckmin era quase que um vilão da esquerda. Me lembro muito disso, de Serra, de Alckmin. Nossa, a esquerda associava diretamente as imagens deles ao FMI, por exemplo, nessa coisa de imperialismo americano. Você vê como a história vai mudando, né? E agora Geraldo Alckmin tentando emplacar essa outra personalidade. E vem, então, segundo, né, Murilo Hidalgo, forte aí na disputa ao governo do estado de São Paulo. A saber se ele continua mesmo como vice-presidente de Lula, caso o presidente da República decida disputar a reeleição. Mas com essa chapa, né? Com essa chapa, mantendo a chapa. Mas se não, existe uma chance muito grande de Geraldo Alckmin voltar a disputar o governo do estado de São Paulo.